Seja muito bem-vindo a mais um podcast Fé e Vida, o podcast da Primeira Igreja Batista de Balsas. Nós estamos numa série em que nós intitulamos como Construindo Pontes e é o 6º episódio dessa série. Tem sido um tempo muito proveitoso, temos recebido respostas dos irmãos que têm acompanhado, de amigos que têm acompanhado, e nós queremos agradecer a você que tem semanalmente tirado um tempo para estar conosco e desfrutar desse momento tão agradável. Creio, para nós tem sido e temos a expectativa de que seja para você também. E nosso pedido sempre é que você, além de assistir, de ouvir, o nosso podcast, que você deixe o seu like, que você compartilhe com seus amigos, com familiares, pessoas próximas a você, do seu trabalho, da escola, da faculdade, e que seja uma ferramenta para abençoar a sua vida, para, de alguma forma, ir de encontro a uma necessidade que você tem tido. E meu nome é Wellington, hoje eu estou mais uma vez aqui de forma solitária, mas a expectativa é que eu consiga, para a glória de Deus, tornar que esse tempo seja um tempo agradável para a glória de Deus e para o seu bem-estar, para o seu benefício também, tá bom? O nosso tema de hoje é converse sobre o sofrimento. E nós temos passado por um momento em que nós podemos intitular como de muito sofrimento, por conta de tudo que tem acontecido no mundo, mas não só por essa situação do Covid-19, mas por outras situações, e o sofrimento é algo muito presente sempre em nossa vida. De uma forma ou de outra nós temos sofrido por diversos motivos, sofremos por desemprego, sofremos por rusgas nos nossos relacionamentos, sejam eles de casal, marido e mulher, relacionamento com filhos, relacionamento com amigos, relacionamentos dentro da igreja, relacionamentos entre patrão e funcionário, entre colegas de sala de aula, alunos e professores, enfim. Nós sofremos por conta, como eu já disse, de rusgas que acontecem quando nossas expectativas são frustradas. Sofremos como consequência do nosso pecado, sofremos por doença, sofremos por questões financeiras, perda de emprego, sofremos por quebra de empresa, quando o negócio não dá certo. Enfim, são vários, e eu sei que essas que eu listei não são todas os motivos pelos quais nós sofremos, mas temos aí uma leva, já creio que bem grande, de situações em que nós sofremos. O enunciado do livro começa falando o seguinte: sofrimento e aflição estão por toda parte, e em contrapartida, a Escritura fala as nossas tribulações em praticamente cada página. A narrativa do Êxodo encabeça esse caminho. Então, o escritor do livro começa com essa lembrança que temos pelo escrito bíblico do sofrimento do povo de Deus, do povo de Israel, que ficou cativo no Egito, durante 400 anos. E Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus ouviu o sofrimento do seu povo e providenciou então a saída para aquele sofrimento. Ele levanta um homem chamado Moisés, que com muita coragem, apesar dele mesmo, e quando Deus o convoca, ele mesmo fala que ele, na sua incapacidade, mas Deus deposita naquele homem uma coragem, uma intrepidez muito grande, e ele, com muita autoridade do Senhor, e usado pelo Senhor, vai lá, confronta o gestor vamos chamar de presidente, aquele que dirigia aquela nação do Egito, e ele então, com muita autoridade, vai até Faraó e fala
para ele que Deus estava ordenando que ele libertasse o seu povo. E nós temos as conhecidas 10 pragas, que vão mostrando o poder de Deus e a autoridade de Deus sobre as coisas criadas, né, sobre tudo que ele fez. E por fim o seu povo é liberto ali de Israel. Depois o povo passa ali tem uma longa caminhada no deserto, né? E enfim, Deus usa aquela caminhada do deserto para apontar o pecado do povo, mas também para mostrar o seu amor, o seu cuidado, né? E a primeira coisa que a gente pode pensar é que as aflições, elas são singulares. Por mais que passemos por situações semelhantes, a situação ou a aflição, ela tem um caráter muito pessoal, porque não existem duas formas de sofrimento idênticas, né? Por mais que passemos pela mesma situação, eu tenho uma leitura do sofrimento do meu ponto de vista, da minha perspectiva, e você pode ter uma outra leitura e talvez tenha uma outra leitura do mesmo problema, porque elas têm de fato, como 1 Coríntios 10:13 vai nos dar a ideia ali de que o sofrimento é pessoal, né? Que não é maior do que eu possa suportar, e que o Senhor está conosco durante toda a aflição, né? Todo o sofrimento. Mas elas ao mesmo tempo têm algo em comum. Elas são dolorosas, né? Elas podem fazer com que a gente se sinta no fim da linha, né? Como se a gente estivesse caminhando para o fim, né? E é interessante como durante o sofrimento, por vezes nós somos chamados por nós mesmos, a nossa mente ela é levada a achar que Deus se esqueceu de nós, de que Deus nos abandonou, de que Ele não está nos vendo. Por vezes foi isso que o povo de Deus fez no deserto, né? Tendo saudade do sofrimento do Egito, das coisas que eles passavam no Egito, por acharem que lá no deserto Deus havia os abandonado, de que Deus não estava com eles, que Deus tinha se esquecido deles ali, e de fato isso não ocorrera, né? Eles gemiam lá no Egito, e por vezes estavam gemendo também lá no deserto, mas achando que Deus havia os abandonado, né? Porque o deserto de fato é um lugar de privação, de impotência, né? O deserto faz a gente sentir como tudo estivesse perdido, né? De que não houvesse saída alguma, que eu não pudesse dar um passo adiante. Então, quando estamos no meio do sofrimento, quando estamos passando por um momento difícil, nós somos chamados então a sobriedade, né? A entendermos que por vezes o sofrimento é necessário, mesmo que não compreendamos, mas somos chamados a essa sobriedade, né? E ele fala uma coisa interessante no livro, ele diz assim: como pessoas que desejam auxiliar umas às outras, os desertos atravessados por aquelas a quem amamos hão de despertar nossa compaixão. Choramos com o que choram, aproximamo-nos deles e oramos para que sejam fortalecidos. Então o deserto é uma oportunidade de nós nos aproximarmos das pessoas, seja quando estamos passando pelo sofrimento, seja quando enxergamos alguém passando pelo sofrimento. E das duas perspectivas, por vezes é difícil tomarmos a decisão de nos aproximarmos de alguém, seja para dividir um sofrimento, para compartilhar com alguém algo que temos sofrido. A tendência é que nós fiquemos reclusos, escondidos, queremos ficar só. Seja quando percebemos o sofrimento de alguém e por vezes temos medo ou de fato não queremos
passar com aquilo ou por aquilo com alguém, a sermos uma ponte, uma ajuda para aquela pessoa. Mas Jesus nos chama, pelo seu próprio exemplo, seja num ponto de vista ou no outro, a não ficarmos sozinhos. Jesus, em meio ao seu sofrimento, ele se aproxima cada vez mais do Pai, ele está mais perto de Deus, ao tempo que ele também está mais perto das pessoas, dos discípulos que estavam com ele. Ele buscava estar com os discípulos. Por vezes os discípulos estavam dormindo, por vezes eles estavam temerosos em meio àquela situação, por vezes fugindo, mas da parte de Jesus ele buscava a aproximação. Então ele é o nosso modelo perfeito. E seja do outro ponto de vista, quando Jesus via o sofrimento de alguém, ele não se excluía de se aproximar, pelo contrário, ele ia ao encontro das pessoas, ele se aproximava das pessoas, buscando ajudar, cooperar com aquelas pessoas em meio ao sofrimento em que elas passavam. Então, ao contrário da nossa resposta, nós temos que olhar para a resposta de Jesus. E de que, mesmo tendo a compreensão de que o deserto o deserto é um lugar de trabalho árduo, é nele que nós devemos nos imitar. E nos lembrar que no deserto nós não estamos sozinhos. Deus não nos desamparou. Deus está conosco no deserto. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então nós somos chamados a nos lembrar disso. Nós somos chamados a lembrar as outras pessoas disso, que o Senhor está à disposição, que o Senhor está ali, que Ele está pronto a ouvir o nosso clamor, que Ele não está de olhos tapados, nem de ouvidos tapados. Ele nos enxerga, Ele nos ouve, Ele não nos deixou sozinho, Ele está lá, né? Ele é a fonte da vida. Ele é o nosso socorro, Ele é aquele que produz vida no meio do deserto, é aquele que faz jorrar água de uma pedra seca. Então, Ele é aquele que derrama o maná de onde é inesperado. Então, Deus não nos deixa sozinho. Ele está ali, Ele é o nosso socorro, né? Ele é uma prova viva e real. Ele não é alguém ausente. Ele é alguém presente, né? E é interessante nós pensarmos sobre essa perspectiva, porque assim como Deus não nos deixou sozinho e não nos deixa sozinho, nós somos chamados a também ser amparo para outras pessoas. E nós, lembrando do nosso tema da nossa série, nós devemos construir essa ponte para chegar até o outro, ou para nos colocar próximo ao outro para ajudá-lo ou para pedir ajuda. Não fique sozinho em seu deserto, não fique sozinho em seu sofrimento. Isso não é bom para você, isso não é bom para mim. Nós somos chamados a andar uns com os outros, né? Nós não fomos feitos para andar de forma solitária. Nós somos feitos para andar em conjunto, andarmos perto uns dos outros, né? E é interessante como, além de tudo, em meio aos nossos sofrimentos, quando nós respondemos de forma inadequada, nós também podemos olhar para Jesus que veio e que passou pelo deserto, e que, enquanto o povo de Israel, lá no deserto, estava preocupado com o alimento, com o maná, com aquelas coisas que Deus já estava dando para eles, Jesus passa pelo seu deserto de forma totalmente contrária. A resposta de Jesus é que o que ele precisava estava no Senhor e na sua palavra. Tanto que ali no episódio de Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta Jesus no deserto de várias maneiras, Jesus responde com a palavra. Por vezes nós temos tentado encontrar saídas e soluções para o nosso próprio deserto naquilo que eu posso produzir, achando que eu tenho saídas, que eu tenho respostas. Mas as nossas respostas, elas estão na palavra de Deus. Então é isso que eu preciso para mim mesmo, durante o meu sofrimento, enquanto eu estou passando pelo meu deserto. Eu preciso me lembrar da forma como Jesus reagiu
e respondendo com a sua própria palavra. É isso que eu tenho que levar e aquela pessoa a quem eu tenho me aproximado, aquela pessoa com quem eu tenho estreitado um relacionamento, levar a esperança para ela de que é na palavra de Deus que nós temos as respostas. Por vezes as respostas da palavra não estão tão claras, dadas as circunstâncias que nós vivemos hoje. Então é preciso nós buscarmos de fato e termos maturidade e buscarmos o conhecimento das Escrituras. Por vezes é um princípio que nós precisamos ir atrás para responder ao sofrimento de alguém. Então, assim como Jesus venceu ali com a sua palavra, nós somos chamados também a responder com a sua palavra. E o deserto é um local de fé, de nos lembrarmos. Em Êxodo, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 2, Deus vai dizer assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, falando aquele povo lá do Egito que havia saído, do povo de Israel que havia saído, Deus havia libertado eles do deserto, e ele diz que te tirei do Egito, da casa de servidão. Então Deus ouviu os gemidos daquelas pessoas, mesmo que eles nem estivessem clamando ainda, ele estava ouvindo aqueles gemidos inexprimíveis, né? Aquele sofrimento que o povo falava, e que Deus via atento ali, e ele então escuta aquele sofrimento daquele povo, do seu povo, e busca e providencia então uma solução a seu tempo, né? No tempo adequado, no tempo correto, né? E uma vez que o nosso Rei Jesus foi conduzido a lugares desolados, né, nós podemos estar certos de que também nós, que seguimos esse Rei, o Rei Jesus, seremos levados a aflições. As nossas aflições, elas nos assemelham ao próprio Jesus. Se nós somos seus discípulos, se nós somos filhos de Deus e Deus permitiu o seu Filho passar por sofrimento, Deus também vai permitir que nós passemos por sofrimento. E assim como Deus não desamparou o seu Filho, Jesus, Deus também não vai nos desamparar. Então isso é uma segurança para nós, e isso é algo que nós devemos levar àqueles que estão passando por sofrimento. Dizer que Deus não os desamparou, né? Deus está conosco, Deus está presente em meio ao sofrimento. Então é uma palavra de esperança, primeiro, de muita consciência, porque o sofrimento é algo real, de fé, de sabermos que aquilo é momentâneo, de que aquilo não é para sempre, e é um exercício para nós, de nós levarmos a outras pessoas essa esperança, e essa esperança tem um nome, e esse nome é Jesus. E em meio ao sofrimento, nós somos chamados a também levar isso às outras pessoas, às pessoas que nós estamos nos relacionando, aqui nós clamemos ao Senhor. Ele espera que nós o clamemos. No Salmo 130, nos versículos 1 e 2, vai dizer o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, em meio ao sofrimento, nós pessoalmente somos chamados a nos lembrar do Senhor e a clamar por Ele. E Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, o que pede recebe, o que busca encontra. Então, por vezes nós temos falhado porque temos buscado saídas por nós mesmos, temos traçado planos dos quais não colocamos Deus no seu devido lugar, que é à frente do nosso plano. Nós traçamos, nós estamos à frente e achamos que nós temos as respostas, quando na verdade Deus é a resposta. Deus é a solução, Deus é a saída para esse problema, para o nosso sofrimento. Então, que eu não sei em que momento esse podcast te encontra, eu não sei o que você tem passado hoje, eu não sei quem são as pessoas ou a pessoa que você tem buscado ajudar em meio ao sofrimento, mas eu quero encorajar você, seja pessoalmente, que está passando por um sofrimento, lembre-se de Deus.
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E se você tem ajudado alguém nessa caminhada, continue encorajando essa pessoa a que ela lembre-se de Deus e esteja próximo a ela. Não à toa, esse é o nosso tema dessa série que nós temos caminhado. Construir pontes. Essas pontes, elas não necessariamente apenas nos levam às outras pessoas, mas faz com que tanto eu quanto ela se aproxime o máximo de Deus. Essa ponte que ao mesmo tempo faz com que eu chegue até o outro, ela principalmente nos leva para Deus, ou deve nos levar para Deus. Então, nessa caminhada que temos tido pessoalmente em nossa vida, na caminhada que nós temos ajudando as outras pessoas, que nos lembremos do Senhor. Eu não sei se você já tem ou tem sido encorajado nessa série a pensar em uma pessoa, pelo menos, em que você deve buscar uma aproximação, deve estar perto. Nós temos chamado isso de discipulado. Eu não sei se você já tem esse costume, se você já tem essa vivência de estar perto de alguém, seja porque você necessita, seja porque você está vendo a necessidade do outro. Mas de fato, irmãos e amigos, nós não somos chamados a andarmos sozinhos. A vida solitária, ela é uma vida em que nós nos tornamos presas fáceis. E nós somos chamados pela sua palavra, pela palavra de Deus, a andarmos próximos das pessoas, porque um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe. Se você tem passado por um sofrimento, confie no Senhor. Deus não abandonou você, Deus não virou as costas para você, Ele está com você. Lembre-se de que o sofrimento faz com que você se assemelhe a Cristo que sofreu. E como seu discípulo, nós também vamos sofrer. Ele já disse que nós teríamos aflições nesse mundo. Se você tem acompanhado alguém que tem sofrido, lembre-se de lembrá-la de Deus. Lembre-se que essa palavra não se aparte da sua boca, de dizer que Deus é o refúgio, é a fortaleza, e que você, para a glória de Deus e movido por Ele, quer andar com essa pessoa rumo a apresentá-lo cada vez mais a Deus, de ajudá-lo cada vez mais a conhecer a Deus e de lembrar que em Deus nós temos a solução. Muito obrigado por nos ouvir, por me ouvir nesse momento. Que o Senhor te abençoe. Mais uma vez, esse é um podcast da Primeira Igreja Batista de Balsas. Se você que nos ouve deseja conhecer-nos um pouco mais, nós temos cultos às quartas-feiras, nós temos cultos aos domingos, nós temos pequenos grupos que durante a semana se encontram e que são um elo de ligação entre você e a nossa comunidade. Então, se você deseja conhecer algum de nossos pequenos grupos, deixe um comentário aí, buscando um contato, a gente vai, ou deixando um número para contato, ou um e-mail, alguma coisa desse tipo, e a gente vai chegar até você e encaminhar você a um pequeno grupo, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem em mais um podcast Fé e Vida. Um abraço e até lá.